João ele faz uma distinção entre pecado venial e mortal, embora não especifique sobre o pecado mortal. Minha pergunta é o seguinte: qual é esse pecado mortal? E se na experiência pastoral de vocês, vocês já identificaram e disseram, ó, por esse pecado aí não dá nem para orar, você já está perdido. É possível a gente Começa pelo manga, qual começa pelo manga que ele é mais velho. Eu tenho muita dificuldade, ô Júlio, de questões tão, ou de palavras com tanta aridez e com tanta acidez, como eu falar para uma pessoa que o pecado dela é um pecado mortal, que não tem jeito, que não vou orar. Cara, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as pessoas elas têm questões emblemáticas, questões que causam muito danos, né? Que elas precisam encontrar um caminho de mudança, de transformação, e que é a mensagem que nós anunciamos, que através de Cristo nós acreditamos que essas pessoas elas podem se sentir amadas e se sentirem perdoadas, né, e conviverem de forma apaziguadora com aquilo que Cristo está oferecendo a elas diante do que para alguns se torna alguma coisa mortal. O que é um pecado mortal? Primeiro a gente tem que entender o que é um pecado mortal. Para mim, pecado, erros, eles estão aí, né? Então, eu assim diria que eu estaria aberto para acolher essas pessoas no sentido de ajudá-las, porque a gente poderia dizer hoje que pecado mortal tem tanta coisa, cara, hoje que a gente tem visto tanta coisa acontecer nesse mundo, né? Vale ressaltar o que nós vimos aí com o Dom e com esse pessoal lá no Amazonas, né? O que fizeram com eles é pecado mortal, né? Você matar e ainda decapitar é um pecado mortal, né? Vão mandar para o inferno? Então, como é que a gente entende reino de Deus aí? Como é que a gente entende? Então, cara, isso é pecado mortal? Por isso que eu estou dizendo, nós temos, o que é pecado mortal? Como é que a gente lida com isso? Na clínica, né, não foram poucas vezes que apareceram pacientes, né, vivendo em intenso conflito porque supostamente tinham blasfemado contra o Espírito Santo, né? Ou assim com pensamentos assim que ecoavam de xingamentos, blasfêmias que eles não conseguiam controlar, né? Uma resposta teológica assim padrão é que pelo menos que eu dou é que se você tivesse cometido esse pecado, você não estava preocupado, né? Você não estava vivendo em crise, né? Perfeito. Não, acho que isso é perfeito, Júlio, porque também tem uma coisa importante para a gente notar no Novo Testamento. No Evangelho, a palavra pecado tem dois significados, né? Ela significa o ato pecaminoso, a pessoa cometeu um pecado, mas também o livramento do pecado como um estado de existência. Nós existimos num estado decaído, num estado de pecado, num estado de imperfeição. Então, se nós olharmos dois extremos, o extremo da graça do reino, o extremo do reino manifesto plenamente, quando Paulo diz que nós vamos ter o corpo glorificado e a corruptibilidade vai ser revestida de incorruptibilidade, então esse é o estado onde o pecado é banido. Qual pecado? O estado de pecado, o ser, um ser em pecado. Porque o pecado que a gente comete é apenas uma consequência do estado de pecado no qual existimos. Então, o extremo da perfeição é reino eterno.
E a gente tem o extremo do outro lado, que é a negação completa de Cristo, é a ausência de Deus. A morte é a ausência de Deus. Esse é o estado de pecado no mais alto grau. É quando eu nego completamente. O pecado da blasfêmia que os fariseus e escribas cometeram contra Cristo era de dizer que ele expulsava demônios por Beelzebu, ou seja, era identificar, não era só um xingamento, era a ausência de Deus, porque eu estou dizendo que aquela religião da hipocrisia, do templo, dos sacrifícios vazios, da interpretação da lei de maneira, como é que se fala, tendenciosa, e de toda a maldade que a religião judaica do primeiro século causava, na ausência de Deus, que aquilo era Deus, e que o Cristo, que era o próprio Deus encarnado, era Satanás. Então, quando eu penso em, pelo menos é uma maneira minha, tá, de interpretar, quando eu penso em pecado para a morte, é exatamente a aproximação das minhas atitudes desse estado de morte eterna, que é onde eu nego completamente a Cristo, onde ele não tem espaço no meu pensamento, na minha razão. Então, qual é o pecado? Não é o pecado que eu pratico, mas é o estado de pecado extremo ao qual eu me entreguei, aonde Deus é ausente completamente. Por isso que é morte eterna. Porque qualquer outro pecado, porque qualquer outra coisa que eu faça, há arrependimento e perdão. Só não há arrependimento quando eu não identifico a presença de Deus, então não há nem diante de quem eu me arrepender. Eu simplesmente vivo no estado pleno da humanidade decaída, né? Por isso que a blasfêmia dos fariseus não tinha perdão, porque se eu não identifico em Cristo a pessoa de Deus, então eu nem tenho por que me arrepender. Na verdade, fariseus e escribas se sentiam altamente justificados pela interpretação da lei que eles faziam, né? Por isso que não há perdão, não há arrependimento e não há Deus, né? Não há graça, não há evangelho. Aí qualquer coisa que essa pessoa fizer, jamais será contada positivamente, ela está morta, né? Por um outro lado, qualquer outro pecado, o próprio apóstolo Paulo era um assassino de cristãos e se transformou num apóstolo, né? Aquele que tinha uma legião de demônios, a mulher samaritana com o sexto marido, enfim, o ladrão da cruz, que era um salteador ao lado de Cristo, ou Zaqueu, o publicano, e assim a gente vai por aí afora. Não há limite para a graça de Deus onde há um coração que compreende Cristo e o seu estado pecaminoso. Agora, não há arrependimento e como renovar alguém para arrependimento quando não crê em Cristo e toda a sua atitude é completamente humanista, né? Eu, pelo menos, enxergo dessa forma. Por isso que aquilo que o Manga falou, eu também acredito. A gente sempre vai abraçar qualquer pessoa que chegue. Qualquer um. Porque só o fato dela procurar uma comunidade de fé e dela dizer, eu preciso de Cristo, isso já demonstra que ela está rendida. O resto é detalhe. Santificação é um processo. Agora, para aquele que nega a própria existência de Deus, para isso não há como ter perdão, né?